Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Desenvolvimento Humano. Eu me chamo Carlos Mota e hoje é um dia muito especial. É a comemoração do nosso 100º vídeo. Dessa forma, trago para vocês um tema bastante interessante: o poder da comunicação efetiva. Então, para comemorar essa data e esse vídeo, uma palestra sobre poder da comunicação realizada para a equipe da FUCAP, para os times da qualidade, da segurança do trabalho, da automação e da mecatrônica. Então já aproveito para convidar a todos para deixar o seu like, a seguir o canal, a compartilhar e o mais importante, vamos construir um mundo de novos conhecimentos. Então vamos nessa! Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva. E vou dizer para vocês e vou mostrar aqui o quanto a comunicação atrapalha na vida pessoal como na vida profissional. Carlos Eduardo foi um garoto na adolescência muito tímido. Carlos Eduardo sou eu, tá? Muito tímido, tinha medo de falar em público. Quando tinha que falar perante alguém, começava a tremer, o intestino desarranjava, dava dor de cabeça. Eu fazia de tudo para não falar. A comunicação, ela nos dá esse sentimento. Eu vou falar um pouquinho para vocês porque isso acontece. Mas olha só, isso é altamente normal e eu tinha isso. Quando eu tinha que fazer um trabalho, eu dizia, eu prefiro fazer o trabalho do que apresentar. Tinha dificuldade terrível em me comunicar, em me expressar da melhor maneira. E isso me bloqueou, me impediu de progredir por um período da minha vida. E olha só, a comunicação não é nada novo. Desde os primórdios, queremos nos comunicar. Lá na era paleolítica, 2.500 anos antes de Cristo, a gente já tentava desenhar, esculpir, para nos comunicarmos de alguma forma. Depois, lá no Egito, os papiros egípcios, já falava do nosso cotidiano, a gente se expressava para falar do nosso dia a dia, lá naquela época. E hoje, 2000 anos depois, ainda tentamos nos comunicar. E olha só, vocês sabem que Jesus veio e tem uma célebre frase que diz assim, que amássemos uns aos... Agora imagina se o discípulo escrevesse essa frase dessa forma, sem o acento. Como ficaria? Que amassássemos uns aos... Ia começar a Terceira Guerra lá naquela época. Então aqui tem uma outra falha na comunicação, que é o erro de semântica. Se eu não escrevo da forma correta, eu posso ter problema na minha comunicação. Muito bem. Assim, temos que praticar a comunicação para melhorarmos tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. E veja só, olha o que as pesquisas dizem, não sou eu, então, 92% dos líderes não sabem se comunicar e dar feedback. Isso é uma pesquisa bem recente, não é minha. Então, os líderes, os gestores de equipe, não têm uma boa comunicação. 62% das pessoas se demitem pelo seu chefe imediato. Ele não ouve, ele não entende, ele não se comunica de forma clara, objetiva, e aí frustra o colaborador e ele pede realmente para ir embora. Olha só, 60% dos problemas dentro das organizações é causada devido a ruídos ou falhas na comunicação. E aí, só para finalizar, foi feita uma pesquisa com 400 empresas nos Estados Unidos e eles viram que o desperdício por falha na comunicação chegou a 37 bi, mas é bilhões de dólares. Pesquisa também bem atual. Olha só a importância de nos comunicarmos bem. Quem nunca teve um problema, ou no seu lado pessoal, nas suas relações, em casa, com o pai, com a mãe, com a família, com o irmão, com o vizinho, por uma falha de interpretação, por uma falha na comunicação. O que é a comunicação? É a forma de expressarmos ou enviarmos uma mensagem de um emissor para um receptor. Mas ela deve ser feita de que forma? Clara, objetiva, sem rodeio, sem ficar rodeando. Clara, objetiva
e que não deixe imagens para interpretação errada. Olha só, aumenta a produtividade. Se eu não faço o retrabalho, se eu entendo da primeira vez, eu deixo, eu evito fazer de novo. Desperdício, custo, tempo. É ou não é? Eu evito gerar... Eu tenho um ambiente o quê? Mais harmonioso. Se as pessoas entendem o que eu falo, fica mais fácil de trabalhar. Se o chefe não é entendido, o clima fica pesado. O ambiente não fica legal. As relações têm problemas. Engajamento, credibilidade. Olha só, gestão de conflitos. Se eu não entendo o que o outro falou, pode gerar aí um atrito, discordância de opinião, porque o outro achou que eu falei o que eu não falei. E os resultados, que é o mais importante. A gente quer sempre potencializar os nossos resultados. Então, uma boa comunicação, e eu vou explicar como fazer, vai fazer com que a gente trabalhe melhor, mais harmonioso, respeitando o outro e tendo resultados o quê? Melhor. A comunicação tem 7 elementos básicos, só tem 6 aí, tá? Tem 7 elementos básicos. Na comunicação, sempre eu vou ter aquele que fala, que é o que emite. E eu vou ter alguém que recebe, que ele é o receptor. Mas ele recebe o quê? A mensagem. E essa mensagem tem que ter um texto. Eu vou falar com minha esposa, eu sou emissor, ela é receptora, vai ter uma mensagem e o contexto é DR. Ok? DR. Esse é o contexto da nossa comunicação. Pode ser uma avaliação de desempenho, pode ser uma bronca, pode ser uma promoção, pode ser um elogio, mas tem que ter um contexto. Toda a comunicação, não esqueçam. Se estiver fora do contexto, não vai ser entendido. E olha só, tem que ter um canal. Como é que essa mensagem vai? Vai ser escrita, vai ser falada, vai ser por código Braille, vai ser por código Morse, vai ser por e-mail, vai ser pela televisão, vai ser pela rádio. Tem que ter um canal. E tem que ter, lembra que eu comecei falando sobre o código? Lembre-se que quem emite, ele codifica a mensagem. E o outro tem que decodificar, senão não vai entender a mensagem. Qual é o último elemento da comunicação? O feedback. Por quê? O último elemento é confirmar se a mensagem foi exatamente decodificada, se ela foi entendida. Tipos de comunicação. Uma comunicação verbal, e a comunicação verbal, eu uso a linguagem verbalizada. Ela é a falada, é o que eu digo, e é a que eu escrevo. Então, toda vez que eu falo ou que eu escrevo, eu estou usando a comunicação verbal. Tá? Então, toda vez que eu estou no telefone falando com alguém, agora eu estou falando com vocês, eu estou utilizando a minha comunicação verbal. E o que é importante na comunicação verbal? A velocidade que eu falo, o ritmo que eu dou, as palavras que eu digo, a coerência do que eu estou falando, o tom da minha voz, tudo isso é percebido na minha comunicação verbal. Quando eu estou escrevendo lá no Zap Zap, quando eu estou enviando um e-mail, ou eu disse ou eu escrevi. Isso é um tipo de comunicação. E pasmem, ela só representa 45% de uma boa comunicação. E dela, só 7% é entendida quando eu falo. Só 7% do que eu falo, do que vocês ouvem, vocês vão entender. Comunicação que é a não verbal. É aquela que eu não falo e que eu não escrevo. Ela está relacionada ao meu gestos faciais e à movimentação do meu corpo, a minha postura. Então, vocês estão percebendo como eu estou andando, como eu estou expressando a minha mão, como o meu rosto está sendo manipulado para que vocês entendam. Então, 55% da comunicação é compreendida pela comunicação não verbal. Então, se você diz uma coisa e o teu rosto diz outra, olha esse exemplo. Amor, você está com raiva? Não. Vocês entenderam que ela está ou não com raiva? Continua com raiva. Porque a comunicação não verbal fala muito mais do que a comunicação verbal. Temos que ter cuidado quando estivermos comunicando. Por quê?
mesmo calado, falamos muito. Temos algumas barreiras. Essas barreiras aqui tecnológicas, e na pandemia, não sei se os professores vão lembrar, mas foi uma época terrível para a educação. Alguns professores não conseguiam se comunicar, baixar o vídeo, utilizar a ferramenta. Isso era uma barreira tecnológica. Então, essa barreira tecnológica dificultou muito a boa comunicação. Então, é um tipo de barreira, as barreiras da tecnologia. Se você não sabe utilizar, você vai ter dificuldade de se comunicar de alguma forma. Outra barreira é a semântica. Eu falei com vocês, é o erro de grafia, é o erro do português, a vírgula no lugar errado, o acento que não tem, pode ser interpretado diferente do que você quis dizer. Uma outra barreira é a barreira mecânica. Imagine a internet lenta, o celular que não pega, descarregou, o ruído no telefone, o ruído na televisão. Ela pode ter também barreiras na comunicação. Uma outra é a fisiológica. Se você tem um problema de dicção, um problema fisiológico nas suas cordas vocais, por exemplo, você vai ter dificuldade de se comunicar. Ou que a pessoa entenda o que está sendo dita. Outra é a organizacional. Acontece muito na indústria. Muita burocracia, muito papel, muita demanda, e a comunicação não chega. Eu gostaria que vocês entendessem. Lembra quando fala-se os dois primeiros elementos da comunicação? Emissor e receptor. O emissor e o receptor são duas pessoas. Então, pessoas têm ponto de vista diferente, experiência de vida diferente, tem conflitos diferentes. Então, quando ele fala algo, ele leva com ele os seus ruídos pessoais. Eu já falei, ele tinha que entender, estava muito claro. Só que o outro, coitado, não estava na mente dele. E lembra que eu falei? Não existe óbvio na comunicação. Então, o pior ruído é o comportamental, são as crenças que eu trago, as experiências que eu vivi. Tudo que eu trago na minha bagagem pode me atrapalhar na hora de comunicar. E tem estilos na comunicação. Nós temos o estilo agressivo, o passivo-agressivo também chamado de manipulador, o passivo e o assertivo. Essa comunicação agressiva. O agressivo, ele numa reunião, só ele fala. O outro vai falar, ele interrompe. O outro vai falar, ele faz logo, resuma. Esse é o agressivo. Se alguém se identificou, por favor, guarde só para você. A opinião dele sempre prevalece. Se alguém falar mais alto, ele vai falar mais alto ainda. Porque ele precisa sempre ganhar. Essa é a comunicação agressiva. Não necessariamente precisa agredir fisicamente. Mas ela não respeita a opinião dos outros. Ela não é empática. O passivo é exatamente o oposto do agressivo. Numa reunião ela prefere ficar calada. Eu vou falar nada. Estou doido para falar, mas não falo. Tudo que diz, tudo bem, eu aceito. Mesmo ela não querendo aceitar. Tudo ela é passiva. Ela na reunião, se ela tiver algo para dizer e alguém disser primeiro do que ela vai dizer, deixa para lá então. Ela não vai entrar na disputa, ela não vai entrar para dizer a sua própria opinião. Ela vai ficar passiva lá na comunicação. Então, aqui são os extremos, os dois opostos. E temos o passivo-agressivo. Uma hora ele é passivo, uma hora ele é agressivo. É o manipulador. E o manipulador, ele é interessante. Quando está no seu favor, ele usa um dos dois tipos de estilo da comunicação. Quando convém ser agressivo, ele vira agressivo. Quando convém ser passivo, ele fica passivo. Esse é o que manipula lá no estilo da comunicação. Utilizam os dois tipos de comunicação, mas sempre o benefício dele, nunca do outro. E onde deveríamos estar é na comunicação assertiva. Não tem nada a ver com acerto e erro. Assertivo não é isso. É você dizer o que precisa ser dito da forma certa, da maneira certa e com a pessoa certa, expressando a sua opinião, mas o mais importante, sem ofender os objetivos, princípios, experiência e opinião dos
outros. Isso é uma comunicação assertiva e era onde a gente deveria estar todas as vezes que formos nos comunicar. A comunicação verbal tem que estar alinhada com a minha comunicação não verbal. Outra, eu tenho que respeitar o tempo, o local, a pessoa, a opinião dela, levar em consideração que ela pensa de forma diferente. E está tudo certo, está tudo bem, não tem problema nenhum. E ter conflitos é muito bom, é assim que a gente aprende. É respeitar a opinião dos outros. Fale na hora e local correto. Às vezes não é o melhor ambiente para falar, tem muito ruído, pode ter falha na hora de entender. O tempo destinado para a compreensão não é legal. Quer falar rápido, resume, resume, resume. Isso é muito comum. O Dr. Augusto Cury fala que é a síndrome do pensamento acelerado. E quem é muito assim, ele fica angustiado, ele fica triste. Eu já falei 3 vezes, ele não entendeu. Mas é assim que acontece na comunicação. Conheça o que vai falar. Olha só, entonação e vocabulário. Se eu vou falar lá no doutorado, vou falar com um tipo de linguagem. Se eu estiver lá com o meu operacional, vou ter uma outra forma de falar para que ele possa entender. E também está tudo certinho, sem nenhum problema. Então, aqui tem algumas formas que a gente possa utilizar para comunicação mais assertiva. E olha essa daqui, olha. Controle das emoções. Eu até prefiro que tire, que ninguém controla a emoção, né? Gestão da emoção. Se você estiver irritado, você pode ter certeza que você vai falar coisas que você não deveria. Tem que prestar atenção. Não estou no dia bom? Vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã, ou depois do cafezinho. Aqui tem algumas dicas de como nós temos que trabalhar a nossa comunicação assertiva. Isso é muito importante. Quando você vai falar com alguém, entenda que tem uma outra pessoa de lá que não pensa igual a mim, não tem o mesmo time do que eu tenho, não tem as mesmas vivências que eu tive ou que eu tenho ainda. Não passou pelas frustrações, talvez, que eu tenha passado. Então, lembre-se, toda vez que eu vou falar para alguém, eu tenho que entender para quem eu estou falando. Eu tenho um colaborador que é rápido demais. Eu tenho aqueles que demoram um pouco mais. Tem aquele que, se eu não falar mais alto, ele não entende. Mas tem aquele que, se eu falar mais alto, ele vai chorar. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de nos comunicarmos. Porque o objetivo da comunicação, qual é? Que a mensagem emitida chegue ao receptor e eu confirme se ele entendeu. Na comunicação tem algo que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa é quando a gente escuta com foco. E eu vou dizer um método chamado método PEC, P-E-C. Quando alguém quer escutar, e vocês vão se identificar agora. Numa comunicação, o método PEC é o seguinte. Toda vez que eu estiver falando com alguém, eu tenho que parar para escutar. Quando alguém vai conversar com você vai levar uma ideia, um tema, uma proposta para o teu chefe, para o teu professor. Aí ele faz, resuma, resuma, resuma. Bora, 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 bora. Porque ele já está pensando na reunião, na aula, na outra coisa. Isso não é escuta ativa. Então esse é o primeiro P. Presença. Quando você for falar com alguém, esteja física e mentalmente ali com quem você vai estar falando. Eu estou conversando com a Vitória. Então, se eu quero conversar com a Vitória, olha só como é que ela está olhando. Olho no olho. Parar para entender o que o outro quer dizer. Então, eu tenho que estar aqui fisicamente para a Vitória e a minha mente tem que estar aqui, não pensando na reunião que eu vou ter daqui a 5 minutos, na apresentação que eu vou ter daqui a pouco, a minha esposa que está me esperando em casa. Então, se eu parei para falar com a Vitória, esse é o tempo que eu estou destinando para a Vitória, para ouvi-la. Mas ouvi-la de forma ativa. Então, essa é a primeira coisa. Se eu parar para escutar, primeiro ponto é presença. Esteja física e mentalmente ali para quem está querendo falar com você. Exploração. Explore o assunto. Faça perguntas abertas. Por exemplo, se a Vitória vem falar comigo, eu vou fazer perguntas abertas para que eu possa entendê-la. Eu só digo, Vitória, quantos anos você tem? Ela diz, 20. Acabou a conversa. Agora, Vitória, fala para mim detalhadamente como foi o teu final de semana. Aí a Vitória vai dissertar como foi o final de semana dela. E ali eu vou captando as informações que eu quero.
E na dúvida, eu vou construindo esse diálogo. Então, faça perguntas abertas. Explore o que o outro quer falar. E por último, confirmação. Lembra do feedback? Confirme o que foi dito. Carlos, eu tenho uma ideia. Olha, Carlos, eu vi um processo que eu posso fazer assim, assim, se subir para... Aí o que é que eu, como parafrasear, para confirmar? Ah, Vitória, você está dizendo então que se subir, ele vai andar 100 metros, depois ele desce e vai para a direita, eu economizo R$100? Ela vai dizer, não, Carlos, não foi isso não. É aqui, quando chega a 5 metros, ele desce para a direita. Ah, eu entendi. Isso aqui é o que eu chamo de confirmação. E parafrasear é fazer perguntas do que ela acabou de te, do que ela falou. Você repete e transforma isso em uma pergunta. O que vale é a parte humana, a parte comportamental, a gente vai entender como nos comunicarmos melhor. Então vamos falar de pessoas. E olha só, hoje temos 4 gerações no mercado de trabalho. 4 gerações. E eu tenho o prazer e o privilégio de ter as 4 gerações trabalhando comigo. Olha só, as 4 gerações são essas. Eu tenho pessoas que estão acima de 60 anos, são aquelas que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Eu sou dessa geração aqui, eu estou com 50, então aqui até entre 40 e 60 anos, que é a geração X. Eu tenho pessoas já da geração Y, entre 25 e 40, e tenho, por último, a geração Z, que eu já vi alguns aqui, até 25 anos, que estão no mercado de trabalho. 4 gerações diferentes que eu preciso me comunicar. E cada um entende de maneira diferente. E o mais importante, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas, já que eu trabalho com pessoas, eu tenho que entender como cada uma funciona. Tudo que nós aprendemos, todas as experiências do nosso meio ambiente, nós captamos esse monte de informações através dos nossos 5 sentidos. Vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, estão sentindo o cheiro do colega do lado, que eu espero que esteja bacana. Quem está comendo está sentindo o gosto da comida, e quem está sentado está sentindo o frio do ar-condicionado, a cadeira, é ou não é? Então, levando essas informações para a sua mente e vão guardar na sua memória. Então, através dos sentidos, eu capto as informações do ambiente, eu estou cheio de receptores e que levam para a minha mente essas informações. E lá na minha mente, eu começo a construir o meu pensamento. O que é pensamento? É a construção da nossa realidade. Mas a minha realidade é diferente da realidade do Cadu, diferente da Vitória, diferente do Christian. Se tiver uma coisa, cada um vai ter uma interpretação diferente, porque temos o quê? Experiências de vida diferentes. E leve em consideração. E esses pensamentos vai definir a forma com que sentimos. Se eu tenho um pensamento positivo, que eu vou prosperar, que eu vou conquistar, que eu vou chegar no meu objetivo, eu vou pensar de forma positiva, eu vou me sentir como? Feliz, alegre, confiante. É ou não é? Agora, se eu penso que eu não posso, que eu não vou conseguir, que eu sou burro, que eu sou... Esses pensamentos positivos vai levar tristeza, angústia, ansiedade, depressão, medo. Sentimentos. Então, olha só. Um pensamento gera um, e esse sentimento gera o quê? A forma como nos comportamos. E nós, seres humanos, adoramos um padrão de comportamento. Acordamos do mesmo jeito, dormimos da mesma maneira, vamos para o trabalho pela mesma rota, falamos com as mesmas pessoas. É assim. A gente ri da mesma maneira. É um padrão de comportamento. E esses comportamentos vão gerar as nossas ações. E olha só, essas ações vão gerar os nossos resultados. Lembra da frase? Continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente é uma insanidade. Os nossos resultados dependem das nossas ações. E essas ações veio de quê? Da forma como eu me comporto. E a forma como eu me comporto hoje nada mais é que o fruto das minhas experiências do passado.
Da escola que eu estudei, do professor que me ensinou, do filme que eu assisti, do jornal que eu li, do livro que eu li, das experiências sociais que eu passei. Então, a forma como eu me comunico hoje, se é bom ou se é ruim, é fruto da forma como eu aprendi. Então, nós temos um cérebro e temos uma mente. Nós temos um cérebro, que é a parte física. Se eu cortar meu crânio e abrir, eu tiro o cérebro. É algo físico. É o centro do nosso controle. Ele que controla todo o nosso corpo. E tem uma mente. E essa mente aqui, eu tenho uma mente racional e uma mente irracional. Mente consciente e a mente inconsciente. E deixa eu dizer para vocês o seguinte. 5% dos nossos pensamentos são processados de forma consciente. E os outros 95% de forma inconsciente. Temos 70 mil pensamentos diários. Minha esposa deve ter um pouco mais, ela é fora da curva. E esses 70 mil pensamentos, somente 5% deles são processados de forma racional, analítica, crítica, que era onde eu deveria estar. Mas não, ela é processada na minha mente irracional, na minha mente emocional, na minha mente inconsciente. Então aqui estão as minhas crenças, os meus medos, as minhas emoções, os meus sentimentos. E aqui também está o controle do meu corpo. Ou vocês estão pensando para respirar, para bater o coração, para fazer peristaltismo lá no estômago. Não, tudo isso é feito de forma inconsciente, porque o cérebro não quer gastar energia. E pensar gasta muita energia. Ah, Carlos, muito bem. Mas eu quero dizer que o nosso cérebro é um cérebro trino. Ele tem 3 partes. A parte mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, sobrevivência, fugir ou lutar. Eu tenho um cérebro intermediário, que é o sistema límbico, ou cérebro emocional, que aqui está minhas emoções e meus sentimentos. E eu tenho o neocórtex, que é essa parte maior que nós, seres humanos, temos, e somos a única espécie que pensa e tem a consciência que pensa. Consciência disso. E aqui é o nosso lado racional. É o que nos faz pensar de forma consciente. E olha só, mas essa parte racional, e principalmente a pré-frontal, é onde está o meu raciocínio lógico. Então eu tenho que entender isso para entender que eu vivo sempre no piloto automático. O que é que acontece aqui? O comando foi o mesmo? A informação foi a mesma? E por que são tão diferentes os desenhos? Porque eles têm pensamentos, experiências de vida diferentes. Então não espere que a forma que eu falo para um, eu vou falar exatamente para o outro. Porque tem interpretações diferentes. Agora não é mais comigo. Agora é com vocês. E já que é com vocês, a responsabilidade é de vocês. Autorresponsabilidade. Capacidade de você se responsabilizar pelos seus próprios atos. Então, se as pessoas não estão te compreendendo, o problema não é do outro, é seu. Você não está se comunicando da forma mais clara e objetiva. E como eu falei, vai ter coisas que vai depender de você, do seu controle, e vai ter coisas que não vai depender de você, e também está tudo certo. Por exemplo, o passado não depende de mim, muito menos o futuro. Não sei nem se ele vai existir. Então, não gaste tempo com isso. Gaste tempo com o que você pode controlar. E o que é que você pode controlar na comunicação? O gesto, o tom de voz, a empatia, a forma de se expressar e de falar ou escrever. Eu não prometo mudar o mundo, mas me comprometo a mudar a minha forma de pensar e de me comunicar. Muito, muito obrigado.